Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês, os inscritos do canal Papo com Mexerica, bem-vindos. O canal de podcast mais doce do agronegócio. E aqui a gente vai falar de simplicidade, a gente vai falar com as pessoas que fazem o agro acontecer, as pessoas que têm colaborado e contribuído. E hoje, não diferente, a gente está aqui com um amigo, um parceiro, um cara de uma longa experiência no setor corporativo, um cara que pouco a pouco foi vivenciando o agronegócio, hoje está imerso nesse ecossistema, tem nos ajudado bastante, tem trazido novas ideias, novos insights. E, sem mais delongas, vamos apresentar aqui André Vercelli, bem-vindo! Obrigado, Cezinha. É um prazer estar aqui no Papo com Mexerica. Puxa vida. Eu acho que não tem nome melhor para aquilo que eu venho fazendo nos últimos tempos. Eu acho que minha vida inteira, mais efetivamente nos últimos tempos, e que você tem me estimulado a fazer, como parceirão também, que é a gente investir tempo, energia em boas ideias, Exato. Naquilo que traz desenvolvimento econômico, social, que acima de tudo está focado em gente, né, no ser humano. Então, Exato. Acho que a Mexerica remete à família, remete ao passado, remete a alguma coisa de calor humano, além de ser tão gostosa. Eu acho que tem muito a ver com esse podcast que você montou e agradeço muito por poder fazer parte disso. Imagina, André, eu que te agradeço porque eu sei como que é a tua agenda. A gente, às vezes, tem que ficar aí uma semana inteira esperando para arrumar um espacinho para bater um papo com você. Toda vez que a gente vai conversar, a gente aprende um pouco, a gente tira um ensinamento. E nunca vi você triste, nunca vi você reclamando de nada, sempre para frente. Entende de pessoas como ninguém, entende de negócios mais ainda. Então, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado. Obrigado. E vir aqui gravar com a gente. Essa troca é o que vale. É isso aí. Então, hoje nós vamos chupar uma mexerica aqui. Vamos chupar uma mexerica, vamos bater um papo. André, eu quando você disse que viria, eu não teve jeito. Eu tive que fazer um roteiro, eu tive que escrever, que eu falei, eu vou colocar no papel aqui, porque senão vai ficar faltando alguma coisa. E eu tenho certeza que em uma hora aí não vai dar para falar tudo, né? Mas eu queria abordar alguns temas importantes, assim, relevantes, principalmente com relação à tua carreira, principalmente sobre sua trajetória e como é que você chegou aqui no agro agora. Então a gente vai escalando essa conversa aí para a gente aproveitar cada minutinho disso daqui, tá bom? Não, legal, ótimo. Então tá bom. Bom, início de tudo, eu quero falar de início de jornada, eu quero saber quem que é o André Vercelli, de onde você veio, como é que você fez, como é que você construiu esse nome tão importante no mercado hoje, André? Não, eu acho, assim, foi uma jornada de aprendizado e continua sendo uma jornada de aprendizado. Acho que o tempo todo, desde os da minha adolescência, passando pela faculdade, passando por várias empresas e hoje já, depois de ter passado por posições de liderança em grandes empresas, eu continuo aprendendo, procurando, porque a gente precisa ficar relevante. A gente precisa, na vida, sempre troca com as pessoas e a gente precisa sentar com alguém e poder fazer com que a pessoa sinta que está, de fato, recebendo algo em troca ou sendo ouvida. E isso tem sido a minha jornada nos últimos 40 anos. Sou pai de 5 filhos, a mais velha de 30 anos, a mais nova de 9, e que me ensinaram muito, porque gerações diferentes, demandas diferentes, e me fazem ficar um cara com frescor, né? E aprendendo também muito com eles. E tendo que me adaptar. Então, acho que me adaptei a vida inteira e tenho uma história de quase 40 anos como executivo e agora como empreendedor, buscando negócios que, para mim, façam sentido no sentido de ter propósito e que tenham transformação. E o agro, eu acho que tem muito a ver com isso. Né? Entendi. E dentro dessa tua trajetória, em que momento, André, você encontrou a liderança ou a liderança te encontrou? Como é que foi isso? Porque assim, você é um cara que a gente chega para um bate-papo e você toma conta do ambiente, a gente dá risada, a gente se diverte, a gente vai fazer uma viagem com você, a gente ri do começo ao fim. Você nunca chega no horário, você é o último a embarcar e sai chegando atrasado com bolsa. E como é que foi isso? Em que momento assim, você descobriu que você era um líder nato? Você sabe que quando eu era mais novo, escola, faculdade, eu já era um certo rebelde que representava o grupo. Eu nunca me conformava com aquilo, olha, tem que ser assim. Se eu tinha uma perspectiva diferente, eu tentava trazer e era lá que liderava discussões nesses grupos.
sempre com uma agenda positiva. E um pouco disso eu trouxe nas empresas, esse comportamento inquieto, né? De questionar, de tentar olhar de uma outra forma. Mas outra coisa que para mim foi muito rápido de aprender é que a gente só faz as coisas através das pessoas, não adianta. É óbvio que a gente é muito jovem, tem ego, às vezes erra, mas ainda bem que eu errei cedo, percebi que tinha que ser sempre nós, não eu, e tinha que ser através das pessoas. Celebrando as conquistas, conhecendo as pessoas que estão ao seu redor a fundo, né? E eu aprendi com meu pai desde cedo isso. Meu pai era executivo e eu tenho uma história que eu conto que ele mandava cartão de Natal para todo mundo no final do ano, um baita trabalho na época com máquina de datilografar, envelope, selo, se tinha que levar e tal. Isso era um processo, né? 40 e poucos anos atrás. Eu falava, pai, por que você tem tanto trabalho? É uma forma de eu mostrar que eu me importo com as pessoas. E há 40 anos eu mando cartão de Natal do jeito, falo com as pessoas pelo nome, e eu acho que liderar é você demonstrar que você está ali, se importa com a pessoa, quer desenvolvê-la, quer levar para um outro nível. Então, ao longo do tempo, isso eu fui acelerando, fui fazendo, e que eu acho que me permitiu ser um líder que consegue engajar as pessoas num propósito, trazê-las juntos, estar ali enfiando a mão na massa, né? E eu acho que esse é o meu grande prazer. O grande prazer de alguém que lidera é encontrar pessoas que passaram na sua vida, o cara dá um tapinha nas costas e dizer, olha, obrigado, às vezes por coisas que você nem sabe que você fez por elas, né? Então, acho que esse é o grande prazer. E hoje eu estou num momento de vida que eu quero provocar as pessoas de todas as idades para continuarem aprendendo, para continuarem buscando esse algo mais. Então, hoje a minha liderança ela é um pouco diferente. Muitas vezes eu lidero sem ter autoridade, né? Eu tenho grupos de executivos aqui, ou grupos de um grupo pessoal que faz investimento ali. O meu papel é o tempo todo estar estimulando ou engajando essas pessoas com algum sonho maior que a gente vai fazer, independente de eu ser um chefe, né? Entendi. Eu não sou chefe dessas pessoas. Então, isso me dá muito prazer, que, de novo, definir o sonho, vamos juntos, e tá ali no meio da galera com o pé no chão, né? E aproveitando que você está falando sobre isso, foi isso que você foi fazer na FATEC lá com os alunos lá? Foi uma delícia, você me deu esse prazer de ir lá, e assim, o César me convidou para lá para fazer palestra em 2 momentos. E eu percebi lá que eram jovens que estavam precisando de perceber que um propósito. A oportunidade, né? Eles têm que buscar a oportunidade, capturar a oportunidade. Nem sempre tem, mas quando tem que ter a coragem. Então, inclusive, a segunda palestra que a gente fez foi para falar sobre coragem, né? Mostrei vários exemplos que eu vivi, ou que viveram conosco, de pessoas que se atiraram. Eu falei, aqui tem uma oportunidade, falou, eu vou. Teve um estagiário que veio trabalhar com a gente, que eu falei, pode mandar recado na primeira palestra, quem quiser pode mandar recado no meu WhatsApp pessoal. Só um mandou. Ele mandou, 2 semanas depois ele estava contratado por nós, porque ele teve essa coragem, o brilho nos olhos. Então, assim, o que eu acho que eu fui fazer na FATEC foi pegar os jovens e dizer, ocupem seu espaço, vão para cima, mostrem, tenham essa coragem de ocupar esse espaço. E é o que nós estamos fazendo, né? Eu até hoje, mesmo depois de tanta história, a vida toda é isso, né? A gente botar o pé no agro também eu acho que é um ato de coragem. Verdade. Que a gente está fazendo porque a gente sabe que tem propósito e a gente tem algo para trazer, né? Sim, claro. E para quem não é aqui de São Paulo, é de outra região do Brasil, a FATEC é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. É um ensino público gratuito, de qualidade. Lá os professores costumam dizer que o difícil não é entrar, o difícil é sair, porque para se formar lá é muito difícil, né? E ela fica no prédio onde foi criada a Politécnica da USP, né? Aí depois a USP foi para a cidade universitária e o prédio ficou para a FATEC. E assim, e uma coisa que vale comentar, né? No final da palestra, né? A gente se dispôs a ir lá, botar energia, mas no final da palestra eu falei, será que a gente fez efeito? E tivemos 3 ou 4 pessoas que chegaram emocionadas ao nosso lado e falaram, olha, eu ia desistir. Olha aí. E depois do que vocês falaram, para mim, eu vou continuar. Cara, assim, a gente falou, valeu tanto, né? Valeu tanto, assim, 3 ou 4 pessoas, você lembra disso espontaneamente, dizendo, olha, me tocou. Então, acho que assim, o papel do líder, no final, e todo mundo pode ser líder, porque às vezes a gente
troca o papel da liderança, né? Quantas vezes a gente discutindo nos nossos projetos, você lidera, quantas eu lidero, quantas outras pessoas lideram. Acho que liderar é um estar puxando o outro, levando para cima, estimulando, engajando. Né? Às vezes a gente está meio desanimado, aí um outro vai e puxa, etc. É sobre isso, mas sempre com um propósito, um objetivo em comum. Exato, né? Exato. E assim, né, André, você falou sobre o teu início de carreira, você falou sobre o exemplo do seu pai, você falou sobre ir lá na FATEC conversar com os alunos para mostrar para eles que tem um mundo fora da faculdade, esperando eles para trabalhar, né? E aí, hoje, você está no agro. E aí eu quero saber em que momento que foi essa viradinha de chave, aonde que lado, você fazendo o que você fazia nas grandes corporações, como CEO, como conselheiro, aonde que o agro te pegou? Isso é legal. E Cezinha, você tem muito a ver com isso, né? Mas a gente estava falando um pouco mais cedo aqui. Todo dia eu saio de manhã e vejo minha bota. Eu tenho minha bota suja de terra que eu deixo na entrada. E eu não tiro de lá. Os outros sapatos que eu sempre comecei a deixar na época da pandemia, agora eu já tirei e botei dentro do armário. Mas aquela bota não sai porque, para mim, ela tem um simbolismo muito grande de lembrar do agro, de lembrar o que o agro representa. Mas eu acho que começou, talvez sem eu perceber, que eu passei quase 30 anos trabalhando em empresas de alimentos. Trabalhei com chocolate, trabalhando com biscoito, e eu me vi lá muitas vezes discutindo sobre o cacau, né? E o cacau tanto na questão de disponibilidade quanto na questão financeira, mas muitas vezes na questão de sustentabilidade. Como é que a gente pega um produto, né, de tanta relevância e a gente consegue fazer com que ele seja perene, com as práticas mais sustentáveis, num ambiente de negócio, né? Então, isso já me trouxe alguma coisa. Mesma coisa na época de farinha, que eu estava no Nordeste, construímos uma fábrica lá e isso era um produto tão relevante. E a construção dessa fábrica dá um episódio de podcast. Esse é outro para a gente contar que foi de transformação econômica e social. Foi lindo o projeto da gente dar oportunidade para as pessoas que saíram do corte de cana para vir operar. Tem um lugar fábrica, na indústria, ter salário, carteira de trabalho, são quase 4 mil pessoas numa cidade de 100 mil habitantes ali. E numa atividade braçal que hoje ela não existe mais, né? Não existe, e talvez tivessem condições subhumanas no passado. Hoje as pessoas têm carteira de trabalho, têm benefício, têm um futuro, a gente treinou, a gente deu um diploma. Foi muito bom isso. E eu acho que, de novo, eu viver também o Nordeste, viver o interior do Brasil um pouco mais, me fez um olhar diferente de quem vive dentro dessa bolha de São Paulo, né? Que a gente acaba vivendo numa bolha. E aí, isso já foi me despertando curiosidade. Teve uma época da minha vida que eu fui convidado para liderar uma empresa no agro. Uma empresa que era uma holding que estava comprando várias empresas de grãos e farináceos, né? Então, a gente tinha produtos à base de feijão, mandioca, de grãos de maneira geral. E eu descobri que o negócio de grão não é tão óbvio. Imagina, feijão, né? Não era como eu pegava, fazia um chocolate, vendia, etc. Não, você tinha o tema da safra, você tinha o tema do armazenamento, tinha o tema da variação de preço. Fui aprendendo daquelas dores, né? Que a gente produz. Diz, que é como é que você faz a gestão de preço, isso com o olhar do produtor, como é que você se protege das questões de tempo, de clima, né? E toda a cadeia que envolve, né? As cooperativas, as transportadoras, etc. Eu falei, olha, tem um mundo aí interessante e grande. Mas esse mundo, de fato, ele apareceu na minha frente quando eu fui... Não, tive, uma outra fase, eu passei por uma empresa cuja matéria-prima é celulose, né? Uma multinacional grande. Também olhei um mundo tremendo, dessa preocupação de você fazer a plantação para poder gerar a madeira para fazer a celulose, a forma séria como se faz essas grandes empresas, né? Falei, tem uma disciplina aí nesse processo. E aí eu fui trabalhar em construção, foi quando nos encontramos e saímos para olhar esse mercado. E aí eu e o Cezinha rodamos aí milhares de quilômetros. Pois é. Né? E primeira grande... foram vários estados, mas 2 que se destacam para a gente. Primeiro a gente foi lá para Campo Grande, tivemos uma reunião lá com o time do governador, e a gente viu um estado que provavelmente vai ser o que mais vai crescer neste ano no PIB, com uma gestão bacana, bem feita, mas acima de tudo em cima do agro, né? Grandes corredores de agro,
empresas grandes de celulose indo para lá, obviamente de forma organizada, com dezenas de milhares de empregos. Nós fomos visitar campos lá onde estão sendo cidades, né? Inocência, e outras cidades onde estão... O Vale da Celulose, né? O Vale da Celulose, mas ao redor do Vale da Celulose você tem tanta plantação, tanto agro, e a gente falou, nossa, existe um mundo aqui que a gente não enxerga sentado numa mesa. Lá de São Paulo não dá para entender, né? Foi incrível, e a gente foi percebendo ali que tinham necessidades, várias necessidades nas conversas. E eu acho que o tiro fatal, assim, a última picada que eu tive foi quando a gente foi lá para o Mato Grosso, descemos em Sinop, pegamos 3 horas de carro no meio dos caminhões lotados de cana ou soja. Passamos por Sorriso até Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, fomos fazer uma visita lá. E quando estávamos lá visitando a maior fábrica de agroindústria da América Latina, nós... 6 mil funcionários. 6 mil funcionários, gigante, né? Nós resolvemos visitar uma feira. Tinha uma feira lá, quando chegamos nessa feira, numa cidade relativamente pequena, média, pequena, né? Totalmente agrícola. Totalmente agrícola. Tinha uma feira com 400 expositores, com produtos de milhões de reais e milhões de dólares, com tratores ou equipamentos de 20 metros de largura. A gente batia num terço do pneu. E tudo aquilo com demanda, gente chegando nas suas picapes, né? E ali um cara vendendo, uma empresa vendendo 20 tratores daquele, outra vendendo 10, outra vendendo... E a gente viu que tem um mundo gigante, a partir ali do centro. Ali nós entendemos o PIB, né? Entendemos o PIB. E assim, muito recurso, mas também muita responsabilidade, de novo, uma disciplina, porque equipamentos bem feitos, equipamentos, né? Não é... Você vê que existe, de fato, a técnica, existe o estudo. Muita tecnologia embarcada. Tecnologia, né? E aí a gente falou, olha, tem alguma coisa interessante aí que a gente pode olhar. E aí a gente foi tomar um caldo de cana ali, atravessamos a rua, sentamos ali com o senhor. A rua não, a rodovia, né? A rodovia. Vamos comer um pastel com queijo feito ali na casa do senhor, com caldo de cana, conversando para ter mais um pouco desse espírito. Encostou um caminhão com... um container, e a gente falou, o que é esse container? Eu estou vindo lá de cima, é um container para dormitório, cabem 12 pessoas. Então eu falei, que legal, com a planta fotovoltaica que os caras estão construindo ali em cima. Uma planta, eu falei, vem cá, então é sua não, do meu chefe, quantos desses você tem? Tem alguns aí? Eu falei, não, tem uns 1000 desses aqui. 1000? E onde põe? Não, daqui para cima, nessa estrada daqui para cima em direção ao Pará. Então, o que ele falou? Para cima você tem a celulose, você tem as plantações, você tem as indústrias de energia solar, e um mundão enorme que se completa, né? Então a gente falou, nós temos que olhar isso, e a gente tinha tido uma experiência com o cliente na construção de fazer bases de tanques, falou, vamos olhar isso? E a gente percebeu que existia uma dor tremenda, nós podemos falar de silos ou de estruturas de armazenamento, né? E aí fomos estudar, falamos, poxa, qual é a dor? Nitidamente que eu vim aprendendo ao longo do tempo, né? Você também me ensinou bastante. A dor de como é que eu controlo melhor o momento de eu vender o meu produto, né? Eu como produtor. 2, como é que eu me controlo versus o clima, essas variações do clima. Tem que armazenar. E aí você tem uma forma de armazenar que você pode jogar num terceiro e que você controla menos a sua questão de preço e fica sujeito a regras que não necessariamente são as suas, ou você pode produzir, você pode armazenar na sua casa. Então a gente percebeu que tem uma necessidade tremenda de silos ou de soluções para armazenamento, né? E aí falamos, vamos montar uma solução, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente percebeu também que existe uma necessidade tremenda da gestão de água, né? Então, é outra coisa que a gente também está trabalhando, de irrigação, né? Existe aí, parece uma tendência que, da mesma forma que tem os créditos de carbono no futuro, vai ter o crédito de água, alguma coisa que nós temos que olhar, né? O crédito hídrico. Né? Então, a gente está olhando também. A gente percebeu o tema de energia elétrica para usinas, outras empresas que também nós estamos com uma solução. Então, a gente falou, vamos montar uma solução completa no qual a gente possa entregar para o produtor com uma solução financeira que caiba no bolso, né? E aí foi que aí a gente criou um grupo que uma empresa chamada Agrupare,
que a gente está agora já avançando, já a gente já deve começar os nossos projetos espalhados aí pelo Brasil, né? Mas nós vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto é muito interessante, porque esse produto que foi desenvolvido é um produto sensacional. Eu não sei se você vai poder falar tudo, se tem alguma surpresa, mas a gente vai falar. Mas eu queria, assim, voltar só um pouquinho atrás para te perguntar o seguinte. Dentro desse momento em que você está na indústria, em que você tem recursos que vêm do campo, que você tem que manusear isso, o que te trouxe de experiência, assim, o que para você poder dizer hoje, o que mais faz falta para um cara que é gestor de uma agroindústria? Qual que é a dor que ele vem sentindo? Quais são os desafios? Assim, começando com o olhar da indústria, eu acho que um grande tema é a qualidade. É como você garante que o seu produto, aquilo que você vai produzir, né, a sua safra, ela tem uma qualidade consistente. Quantas vezes eu vi insumos chegando e a gente recusando, né? Porque o produtor não conseguia manter uma qualidade perene para um item que entrar como um ingrediente para um produto nosso, ou a gente ia empacotar e vender como um produto nosso. Então, indiscutivelmente, o desafio de você manter uma qualidade homogênea em toda a sua safra, em toda a sua produção, isso é muito importante. Eu participo de um grupo de investimento anjo em startups. Uma startup que a gente investe, que é a Sensix, é isso aí, exatamente. Ela tem um software que ela lê através de drone ou via colocando nos tratores, etc., via satélite. Ela lê a Terra e percebe que a Terra ela tem condições diferentes, né? Ela tem características diferentes, então você precisa tratar os produtos que você vai colocar para enriquecê-la de formas diferentes, de uma forma economicamente interessante. Então, também de maneira uniforme, né? Uniforme, quer dizer, às vezes você vai botar mais um pouco aqui, menos aqui, mas de forma que você garanta que o produto saia uniforme. Exato. Né? Então, isso faz uma diferença tremenda, porque a gente vê hoje o percentual de perdas na agricultura é muito grande. Né? Quanto dinheiro que se joga fora. E aí eu acho que o grande desafio é você garantir que a sua produção tenha uma qualidade homogênea, com todas as ferramentas que você possa ter, instrumentos. E, por exemplo, a irrigação, ou, por exemplo, o silo, é uma ferramenta que permite essa homogeneização, né? Que você tenha uma perda menor. E isso vai te ajudar na precificação, isso vai ajudar na competitividade. Né? Então, eu diria que esse é o ponto crucial, né? Lógico, tem uma parte de serviço, tem a parte de você se planejar, tem a parte de você mexer na sua terra com a melhor técnica de troca de culturas, né? Dependendo da terra, da forma mais inteligente para a terra descansar, etc. Eu acho que os técnicos conhecem o melhor possível, claro. Mas de forma que você esteja de fato preocupado com a perenidade da terra e não tirar no curto prazo o dinheiro dela e estressando a terra. Né? Outra coisa que às vezes a gente percebe é um produtor que, para ter uma solução de curto prazo, toma decisões que a terra dela, que acaba atrapalhando colheitas futuras. Né? Então, de novo, ter um bom planejamento, ter um bom técnico que o acompanhe e ter esses instrumentos para que ele possa ter um produto que seja competitivo, né? André, a gente já sabe que você é um cara que tem uma liderança nata, a gente sabe um pouco da tua carreira, do exemplo que você teve do teu pai, das posições que você ocupou, que passou por liderar muitas pessoas, engajar muitas pessoas. Eu sei que você é um baita de um vendedor, né? Você tira a meia do pé do camarada sem tirar o sapato, né? Mas me contaram aqui que esse produto da Agrupar que você está encabeçando e que está praticamente pronto para soltar no mercado, ele é uma solução completa. Você enxergou uma dor, uma necessidade, e você falou, eu acho que eu consigo fazer isso. Então, conta para a gente, e para quem está nos ouvindo, o que vem por aí, o que você está bolando? Então, boa parte dessa terra que está na minha bota, eu sei que está na sua também, foi a gente indo conversar, né, com vários produtores e pessoas que conhecem do agro. Sem dúvida, a construção da ideia ela tem que vir de verdade, da verdade do campo, de necessidade verdadeira. Então, o que nos contaram
é que existem essas dores que a gente mencionou, mas também os produtores, eles não querem parar para fazer uma gestão de uma construção. Eles querem cuidar da sua terra, eles querem cuidar da sua produção. E se eles puderem ter alguém Você acha que eles têm cuide de uma construção do começo ao fim, Uhum. é um baita produto para eles. Imagina eu vou construir um silo, ele tem que contratar alguém para projeto, depois ele tem que contratar alguém para construção, acompanhar isso. E muitas vezes são áreas mais remotas, e aí você pode ter dificuldades aí na gestão da construção. Aí tem que contratar o silo, aí tem que contratar o IoT, os sistemas de automatização, garantir que isso funcione e ainda cuidar do seu fluxo de caixa para pagar essa turma, pagar, receber, etc. Cuidar da lavoura. Então, aí o cara vai fazer o quê? Ele vai passar uma boa parte do tempo dele, né, o produtor, a produtora, cuidando disso, e vai perder o foco naquilo que é o que ele tem que fazer, que é cuidar da lavoura, da qualidade, etc. Então falamos, vamos resolver isso para ele. Nós criamos uma empresa que vai fazer o gerenciamento disso. A gente vai escolher, vai ver a necessidade dele, qual é o tamanho do silo, a tonelagem que ele precisa, o giro que ele tem. Vamos definir um projeto sob medida, né? E a gente já escolheu os parceiros, a gente já tem uma lista de parceiros de primeira linha, com bons preços, competitivos. Montamos o projeto, falamos, está aqui o projeto, desde que a gente cuida do começo ao fim. Então ele vai ter um ponto de contato, que vai ser o nosso grupo, o nosso time. Vamos ter uma pessoa nossa lá, técnica, acompanhando, e a gente vai fazer essa gestão. E vamos entregar a chave para ele depois de um período de 6 meses, 8 meses, ou um período que for pronto para operar. A outra parte que é financeira, também é uma parte importante, porque um silo que custa 10 milhões, 15 milhões, como é que você faz para pagar? Aí a gente ouve assim, lá BNDES, Plano Safra, não sei o que e tal. Banco privado. Mas hoje não é tão simples você chegar lá e falar, eu quero esse dinheiro. Tem uma análise, né? Tem uma análise muito completa, densa. Aparentemente, a gente percebe que muito desse financiamento acaba indo para aquelas empresas que são muito maiores ou mais estruturadas, que estão no topo da pirâmide, né? Então tem um grupo... É uma coisa mais lógica, né? Tem um grupo aqui que está carente, né? Ou às vezes não consegue o crédito por alguma razão, ou não consegue a documentação, e é um dinheiro limitado, claro, né? Então hoje se tem necessidade de centenas de bilhões de reais para construir silos ou construir armazenagem, e não tem esse dinheiro disponível através desse dinheiro de plano safra, etc., desses canais. Então a gente desenvolveu uns agentes financeiros que estão dispostos a financiar isso dentro de um formato que o produtor paga em parcelas fechadas, valor fechado, olha, 60 meses, 72 meses, e é como se ele fizesse um aluguel, né? Esse parceiro, a gente constrói com esse parceiro financeiro aluga por esse período e no final o produtor pode comprar por um valor residual pequeno. Então, esse valor residual seria o quê? Algumas parcelas complementares? Assim, uma ou duas parcelas, pouca coisa, né? Para dizer, estou aqui, estou quitando isso. E aí ele fica com um silo ou com um projeto de irrigação. André, e nesse formato, o que eu estou percebendo é que você elimina a questão garantia. O cara não precisa da terra como garantia, ele tem o próprio bem, o investimento funciona como garantia. O próprio equipamento fica como garantia. Puxa, então, aqui interessante, ele não precisa alienar a terra dele. Entendi. Né? Ele não precisa alienar bens pessoais dele. Lógico que vai ter uma análise de crédito. Sim. Né? Tem que ter mostrar que tem uma operação, que ele tem a pessoa jurídica dele tem receita, etc, etc. Né? Mas a vantagem é que ele não tem que ficar 20 anos alienado, com a terra dele alienada aos bens, como às vezes são os outros canais de financiamento. Entendi. Então, e é legal, assim, comprar em parcelas fixas, né, de 5 anos, é raro a gente ver isso. Sim, né? Normalmente as parcelas são ajustadas, tal, então vai combinar desde já, são essas parcelas daqui, até daqui a 5 anos, você sabe que você vai pagar, o seu compromisso é todo mês pagar esse aluguel, vai poder fazer uso do equipamento no momento que estiver pronto, né? A posse do equipamento passa para o produtor rural e utiliza, no final faz a quitação. Entendi. Então, quer dizer,
dá um conforto, você está encaixando em parcelas que cabem no bolso do produtor. A gente fez várias contas aqui. Eu participei de algumas. Fez algumas contas, você faz em um ano. Você rodou a safra em 2 anos, você já pagou. Exato. Pagou e sobrou o dinheiro do silo. Mas você não precisa pegar esse dinheiro e pagar. Você vai pagar em 60, 72 meses. Entendi. Esse dinheiro que você vai recebendo ao longo do tempo, você vai utilizar como caixa para a sua empresa, para a nova safra, para fazer expansão, melhoria no seu terreno, etc. Então você tem 5, 6 anos para quitar aquele bem, que é um bem que vai ficar na sua terra, que tem uma vida útil enorme e que vai te gerando ganho infinito. Exato. E o que eu estou entendendo, assim, né, André? Eu participei, obviamente, de algumas reuniões com vocês para dar opinião. Sim, nosso mentor. Imagina. Para falar um pouquinho sobre isso, e obviamente vocês têm um know-how muito maior, né? As pessoas que você trouxe para o teu projeto, eu fiquei absolutamente motivado por elas, porque são pessoas que são uma é do mercado financeiro, outra é do mercado corporativo, a outra pessoa trabalhou já no agro, mas em grandes corporações, então todo mundo tem algo para explicar e para ensinar, né? Mas o que eu vejo nesse produto, o que é interessante, é exatamente isso que você falou. A questão da oportunidade dele ter que tirar a safra dele e ter que entregar naquele período de colheita, e ele tem que colocar num silo ou de uma cooperativa ou de um terceiro, e ele recebe o preço por aquilo, porque ele não pode deixar o produto no campo, né? Então, dentro dessa visão, o que você está percebendo e o que você projeta para o futuro com relação a esse projeto? O que você vem sentindo desse bate-papo com todo mundo aí? Olha, esse mercado de silos é um mercado bilionário, de tamanho. São bilhões de reais investidos em silos no Brasil, né? E ele tende a crescer. Cada vez mais se discute a necessidade / oportunidade de você ter o teu próprio silo. Isso é algo latente. Recentemente, isso é um fato isolado, mas sumiu. O pessoal armazenou nessa semana numa cooperativa, num grupo que sumiu, roubou e tal. Assim, desapareceu a produção de todo mundo. A gente sabe que isso é pontual. Mas, pô, você ter o teu produto na tua casa, sobre a tua responsabilidade, você garantindo a qualidade, né? Porque o nosso projeto inclui também todo esse sistema de automatização que vai garantir todas as condições para que os produtos, os grãos, etc., fiquem bem armazenados e que tenham uma vida útil mais longa, né? De qualidade. Então, o que a gente percebe é que é uma tendência e um interesse por isso, é crescente. A dúvida que se tem é que o cara fala, poxa, isso é muito comum no agro, pô, eu não tenho caixa, como é que eu vou fazer? Mas quando eu tenho caixa, eu falo, será que é melhor eu pegar todo esse dinheiro, botar 10, 15 milhões num silo de uma vez? Ou é melhor eu comprar mais terra, ou eu utilizar dinheiro para fazer ainda mais melhorias, né, etc. Esse nosso projeto permite que ele tenha o dinheiro livre, né? Quem tem o dinheiro fica com o dinheiro livre para fazer outras melhorias, para comprar mais terra, para crescer, buscar oportunidades. Para fazer um planejamento, né? Para utilizar e potencializar. Que legal. E aquele que não tem, permite que ele tenha a oportunidade de se candidatar a um financiamento no qual ele não vai ter que se enforcar pro resto da vida, com riscos controlados, está com todos os bens deles travados. Então, a solução que a gente está trazendo, ela parece ter, e ela tem tido muita receptividade, porque endereça a dor de uma forma confortável, né? E eu diria que de muita confiança, de construção de relação de confiança. Exato. Não é um banco que está vindo lá e fala, vem aqui que você não der, eu vou te tirar. Não, a gente está fazendo gerenciamento, mas a gente está construindo a solução. A ideia não é construir o silo e lá depois tirar o silo de lá, né? Não. E a ideia é que a gente entenda o perfil desse produtor e a gente faça a interface com esse agente financeiro, cuide dessa relação, como se estivesse sentado no pé de uma árvore, chupando uma mexerica, conversando com o pé no chão. Né? E muitas vezes eu vou dizer, os agentes financeiros, eles não conhecem, fora os bancos que emprestam, não conhecem muito desse mercado. Então a gente está ensinando, né? Dizendo, olha, esse é o formato, esse é o ciclo, né? Inclusive tem o ciclo de
os períodos de colheita. Então, a gente pode, inclusive, nós estamos discutindo, inclusive, ajustar o valor das parcelas, podemos fazer dependendo do momento da colheita, né? Exato. Ou podemos reduzir ou mudar o número de parcelas dependendo da colheita. Então, a gente quer fazer algo que seja a cara do agro, que a gente só aprende fazendo isso. Enchendo o pé de terra e indo lá chupar mexerica. Então, né? então, vamos imaginar, se eu sou um produtor e eu sei que eu tenho dinheiro na safra, né? Na colheita, eu quero ter um silo na minha propriedade. Então, eu posso sentar com você, conversar, explicar, fazer o planejamento econômico do como que eu pago isso aqui e você ter um bolso para me encaixar lá. Pronto, é isso. A gente vai sentar com você e falar, olha, o que você precisa? É disso mesmo? É desse tamanho? Que disso, legal. tal, etc. Não vamos ficar empurrando coisas que o cara não precisa. Né? Ó, baseado nisso, né, com o nosso pessoal, que a gente tem técnicos ou pessoas com experiência em agro que vão ajudar nessa conversa, vamos dizer, o que você precisa é desse tamanho vai custar tanto. E aí a gente pode te encaixar nesse perfil de pagamento, nesse processo que caiba no seu bolso, que te dê essa tranquilidade. Pronto. O cara vai fazer, ele vai assinar um contrato e nós vamos falar, olha, a gente se encontra tal dia para te entregar a chave e a partir de tal dia você começa a pagar o aluguel desse equipamento, né, e vai fazê-lo por... E terminando... Por 670, e terminando, você já está com a chave, simplesmente vai lá mais uma ou duas parcelas, toma, é seu e acabou. E pronto. E aí é para mais tantas safras, né? André... Então assim, é simples, e que é legal que é um modelo simples, a dor de cabeça fica do nosso lado, que é para gerenciar. Eu brinco que nós somos o maestro nisso, né? Nós vamos organizar esse grupo de fornecedores também, para que se adapte à realidade daquele produtor, né? E nós vamos garantir que o produtor não se preocupe com isso, se preocupe com as coisas que ele sabe e gosta de fazer, cuidar da terra dele, produzir, ganhar dinheiro ali. Que bom. E, então é isso. Um ponto de contato. Nós vamos tomar dor de cabeça por isso. Uma pessoa só para reclamar. Deixa a dor de cabeça com a gente. É isso aí. André, mas assim, você está falando disso tudo e eu já estou indo lá longe, né? Já fui lá no Mato Grosso, já voltei, já estou aqui em Goiás. Eu acho que esse modelo de negócio cabe por outras coisas também, não cabe? No agronegócio? Cabe, não cabe? Muitas. E assim... Se eu quiser montar uma planta de irrigação, dá para fazer também? Perfeito. E, de novo, porque de novo é planejamento, construção civil, equipamento de irrigação e inteligência artificial. Então, é o mesmo... Desculpa, automatização. Inteligência artificial virá no futuro. É um outro que a gente vai botar produto, mas isso é surpresa. Olha só. Automatização. Uhum. É o mesmo modelo que a gente vai chegar, trazer, a gente tem fornecedores bem interessantes, que a gente vai trazer, montar o projeto, falar vamos e pronto. E é um equipamento, não deixa de ser um equipamento que vai custar um valor que você vai pagar esse aluguel, essas parcelas 672 meses até quitar e ser sua. Mesma coisa. Provavelmente a gente comece a olhar também projetos de energia, né, de transformação, reaproveitamento energético e outros mais. Então, assim, eu acho que a gente rodando, assim, a princípio o nosso cartão de visitas hoje são silos, porque assim, são coisas latentes e muita necessidade de curto prazo, muita gente pedindo ajuda. Mas acho que nosso papel é ser um gerenciador de soluções integradas. A gente tem que chegar para o cara e falar, você tem um problema, nós vamos resolver, deixa que a gente cuida, a gente garante que esteja entregue. A gente vai te entregar pronto, dentro, né? No seu terreno. Exato. De novo, você pagando aquilo que cabe. Então, sem dúvida. E eu acho que daqui a 1, 2 anos nós vamos estar falando de outras dores que a gente vai poder endereçar, né? Então, de novo, hoje a gente tem muita empresa oferecendo serviço, muita empresa. De qualidade, de todos os tipos, etc. E a gente não quer ser melhor que essas empresas, mas no que elas fazem, mas o que a gente quer garantir que a gente entregue um pacote. Né? O nosso papel é pegar tudo que tem de bom e entregar no formato de um pacote com menos dor de cabeça possível para o produtor e com um bom planejamento para o bolso dele. Né? O que eu entendo desse teu projeto, desse teu produto, é a integração entre diversas tarefas que
eventualmente o produtor tem que assumir a responsabilidade de fazer a gestão disso tudo, e aí ele deixa de fazer o que é mais importante, que é trabalhar o principal produto dele, que é a lavoura. Né? Então eu acho que é sucesso, é golaço. Eu acho que é golaço. Temos altas expectativas, a gente está agora conversando com vários clientes, estamos num momento de muitas feiras, muitos encontros, né? A gente vai estar apresentando em algumas feiras nas próximas semanas, e a gente está muito feliz, porque, de novo, tem muito propósito nisso, né? Eu acho que o agro é tão importante no Brasil, é um motor da economia, gera emprego, e cada vez, de novo, com uma gestão mais séria, mais profissional, mais técnica. Então, a gente acha que a gente pode ajudar aí, né, de novo, com algo que tem propósito. Tá. Né? E você acha, assim, dentro da tua visão empresarial, corporativa, conhecendo bem esse meio, você acha que dá para fazer tanto para o pequeno, médio produtor, para o produtor já de uma agroindústria, por exemplo, tem a indústria, já tem uma lavoura, já precisa dessas unidades de armazenagem, dá para circular bem entre todo mundo? Dá. A gente pode financiar projetos menores, como projetos grandes. Né? Então, a gente tem parceiros financeiros dispostos a fazê-lo de vários tamanhos. O cofre está cheio. É só a gente chegar... O que a gente precisa fazer, nós, como gerenciadores desse projeto, chegar e darmos confiança, ser quase que um avalista para este produtor. Né? E por isso a gente ajuda o produtor a contar a história dele, da sua empresa, o quanto produz, como produz, enfim, para que a gente chegue sexy para esse agente financiador. E o tamanho não importa. Né? O que interessa é, de fato, alguém que tenha essa dor e goste desse modelo. Olha, cuida para mim, e lógico que a gente vai prestar contas o tempo todo, ele vai acompanhar, está dentro da terra dele, mas cuida para mim e me ajuda a pagar de uma forma que eu sei quanto que eu vou pagar o carnezinho todo mês. Exato. E pronto. E para os maiores, talvez o crédito seja mais fácil aprovar. Para os menores, talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho mais para contar a história. Né? Então, nós vamos nos infiltrar ali um pouquinho mais no dia a dia, olhar o cara, etc., para contar essa história. Mais crédito, dinheiro tem, gente disposta a investir no agro tem. O que nós temos que fazer é estruturar bem. Então, o nosso papel é estruturar o caso ali e aí depois fazer o gerenciamento. Por isso que é importante, de novo, tem um cliente, a gente vai conhecer, a gente dá as dicas, faz uma curadoria desse processo, aprende com ele para poder fazer intermediação com a nossa equipe e com o agente financeiro para o negócio sair redondo. Né? André, a gente, assim, quem te conhece sabe que você é um vendedor, que você não é um vendedor que, quando a gente vê você vindo, fala assim, ele vai me vender alguma coisa. A gente acaba comprando aquilo que você vem contar pra gente. Você conta uma história e você fala sobre aquilo, você fala, pô, eu quero esse negócio aí. E eu sei que, evidentemente, você tem uma visão de negócio, você estruturou isso, você juntou boas pessoas, boas cabeças, para montar esse produto, para trabalhar isso, ou seja, solução integrada, chave na mão, né, o turnkey. Mas e tua visão de vendedor, cara? Quando você olha para isso tudo, quando você olha para esse mercado, né, que a gente pega, por exemplo, assim, só para dar um exemplo, ontem eu estava conversando aqui com os amigos, eu falei assim, cara, a fronteira do agro em Matopiba tem 90 milhões de hectares, dá 2 Alemanhas e meia. Aí você imagina que tudo aquilo vai produzir grão, tudo aquilo você tem que armazenar, tudo aquilo você tem uma logística, tudo aquilo você tem que levar na indústria, o que vai sair de alimento lá do outro lado, o que vai sair de produto. Mas a tua visão, quando você olha para tudo isso, olha para esse teu projeto, o que a tua visão de vendedor fala para você? Não, olha, é uma oportunidade sem fim e a gente tem que se atirar. Então, o que me diz é assim, existe uma necessidade, precisa de gente corajosa trazendo coisas novas. Como vendedor, eu quero, junto com esse time que eu estou trazendo aqui, ter uma participação relevante desse bolo, né? E ter o que eu chamo de distribuição de riqueza. Não é ficar rico, não é a riqueza
por dinheiro, mas é uma riqueza da gente construir algo e as pessoas poderem, a partir disso, usufruir com as suas famílias. Eu vejo hoje a gente com um grupo relativamente pequeno, mas no futuro eu quero ver vendedores por todo o Brasil, técnicos por todo o Brasil, ter, quem sabe, centenas de pessoas dentro da nossa empresa sendo beneficiadas por isso. E isso é uma forma de você gerar riqueza, distribuir riqueza. Então, eu como vendedor, acho que tem muito dinheiro na mesa para ser compartilhado por todo mundo da cadeia. Né? Para o produtor, para os nossos fornecedores, para a gente como gerenciadores, para aquelas pessoas que vão estar junto. Né? Então, tem muita riqueza aí esperando para vir e ser dividida com as pessoas que querem trabalhar muito querem sentar, enfiar o pé na terra e juntos trazer soluções diferentes. Eu acho que eu brinco, é difícil usar essa palavra, mas eu acho que o agro é infinito. Agro é infinito. Tudo que o agro é sem fim. Tem muita coisa para fazer, sempre vai ter. Então, eu espero que eu possa estar nisso nos meus próximos 50 anos. Estarei vivo depois dos 100, tomara. Porque toma aí para ver. O meu futuro é agro. Né? E dentro dessa visão que você tem do negócio, do mercado, qual que é a tua visão, o cara que você vai chupar mexerica lá debaixo da árvore, na beira da cerca, que ele vai falar assim, vamos tomar um café ali em casa. Ali. Cara, qual que é a tua visão com esse produtor? Com o negócio dele, com o negócio da família dele, com o negócio, né, com a terra dele. Eu tenho uma característica que talvez muitos se assustem, que eu gosto de sentar no chão, né? Eu sou um cara que fui executivo, mas eu, se puder sentar, eu gosto de ter uma conversa sentado no chão. Você sabe disso, né? Já viveu isso comigo. E assim, a minha visão que eu tenho do produtor é que ele vai ser meu professor, né? Eu vou lá para o cara dizer, cara, me ensina aquilo que está pegando para você, checa se isso que eu estou oferecendo faz sentido, né? E a gente chegar numa conclusão de o que ele está trazendo, o que eu estou trazendo, vamos somar e 1 mais 1 vai dar 4. Combinar, né? Então, para mim, o produtor vai ser aquele que vai nos ensinar, vai nos permitir entrar cada vez mais no mundo deles e nos guiar, né? Então, a gente tem a técnica, a gente vai estar com capital, a gente tem o processo, a gente tem o método, mas ao longo do tempo acho que a gente vai ajustando mais através do produtor para aquilo se encaixar, as pecinhas se encaixarem e ser o ganha-ganha efetivamente. Não ser apenas alguém que vai lá para ganhar dinheiro de um mercado disponível, né? Mas viver junto. E assim, eu quero ter uma relação de longo prazo com esses produtores. A gente vai botar um silo hoje, aí a gente vai botar um outro amanhã, daqui a 1, 2 anos. Depois a gente vai botar uma irrigação e a gente quer ver o ciclo dele. Tem outros serviços, outras portas que a gente pode abrir. Exato. Né? Através das outras empresas que fazem parte do nosso grupo, de assessoria, de aconselhamento, de conselhos ou de outros tipos de serviços financeiros. Então, a gente quer uma relação a longo prazo. Então, tem que ser verdadeira, olho no olho. Né? Eu ainda sou o cara que gosta do fio do bigode. E o que a gente combinar, a gente vai entregar. E eu acho que é muito isso, o produtor é muito isso, né? A experiência que a gente teve é olhar e falar, poxa, posso confiar nesse cara? É um papo de mexerica. É verdade. E entender que nós dois estamos ali para construir, não para um bater a carteira do outro. Não esse é o nosso modelo é de construir. Eu acho que e vamos ganhar dinheiro todo mundo. Né? O propósito é esse mesmo, né? A gente poder vender com verdade, com sinceridade, vender algo que funcione. E que a perenidade, e que uma coisa, muitos erros, às vezes, das empresas, empresários, assim, eu quero ganhar dinheiro rápido e você faz um ciclo e não é perene. Aqui a gente quer criar a perenidade na relação. Tem muito a ver com o agro, né? Agro é perenidade. Exato. Vamos fazer coisa que seja sustentável e todo mundo seja remunerado pelo benefício que está trazendo, claro, Exato. Né? Eu te fiz essa pergunta de maneira bem intencional mesmo, para te provocar, porque alguém me contou, falou assim, o André pegou a família, botou num carro
e foi pro Paraná. E adivinha onde ele tá? Tá no meio do mato. Tá lá tirando foto de silo, tá visitando o pessoal, tá indo conversar com os outros. Vi uma foto sua de você moendo cana, fazendo garapa. O que é isso, André? Tem que viver isso, né? Eu tenho que recuperar, porque minha vida... eu preciso ser agro, né? Quer dizer, eu não tenho ilusão de que eu vou ser alguém que viveu a vida inteira, sim, mas eu preciso continuar aprendendo e, dentro do possível, ser agro. Então, estou me rodeando das pessoas que estão me ensinando, mas não tem nada como enfiar o pé na terra. Fiz isso mesmo, sentado no chão, trocando ideia. Foi lá no Paraná, região de Araucária ali, e o que eu vi de silo, e o que eu vi de plantação linda, maravilhosa. E ali também é uma área muito grande. Nós fomos lá para Cascavel juntos, né? Exato. E aquela terra vermelha linda. Inconfundível. Inconfundível. Entramos no avião. 3 dias eu tomando banho para tirar, mas eu até fiquei lá na mão, assim. Mas é um mundão, assim, que se a gente puder ajudar, cara, vai ser um prazer, né? Você sabe, André, que... prosperidade. Você sabe que quando a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? E, poxa vida, você foi meu diretor, foi um cara que... Poxa, o dia que você falou assim, tô indo, eu falei, pô, eu tenho que ir junto. Eu tenho que ir junto. E a gente começou a falar que tinha possibilidade de construir no agro, né? E todo mundo achava que o agro... Era como se você falasse da Amazônia achando que lá só tem floresta, né? Não tem porto, não tem rio, né? Não tem logística, né? E aí a gente começou a falar, vamos construir no agro. E aí todo mundo pegava e falava assim, mas no agro só tem lavoura, né? Ou só tem boi. Mas nós vamos construir lá porque nós vamos chegar lá. E quando a gente chegou lá, você mencionou que a gente foi procurar o pessoal do governo do estado do Mato Grosso do Sul, a gente foi lá para entender o tamanho da coisa. A gente não foi lá para fazer política, a gente não foi pedir favor. Isso. A gente foi lá para sentar com pessoas sérias lá do estado, que nos disseram, ó, Mato Grosso do Sul tem o Vale da Celulose, tem a área dos grãos aqui, aí tem aqui a parte do eucalipto, e mostrou uma realidade que a gente desconhecia. E nós olhamos para aquilo e falamos assim, André, nós viemos atrás da mina de ouro para achar o ouro, mas nós vamos vender picareta, né? Nós vamos deixa a lavoura lá que a gente vai trazer aquilo que eles têm dificuldade de trazer, que é a construção, né? E foi uma baita de uma sacada. Olhar para o mercado que estava ali esperando para ser ajudado, né? Que é armazenagem, né? E de lá abriu-se o projeto que você encabeçou e vamos entender, vamos fazer e tal. Vamos pegar um agente financeiro que faça isso dentro do que o cara tem condição de pagar. Claro. Né? Não é vender por vender. Vamos ouvir ele, vamos conversar. E você tem um parceiro de fundo que te ouve como sócio, né? Que você chega lá, você conta, os caras falam, vamos nessa que nós vamos fazer, né? Então, hoje ver você com todo esse talento, com toda essa bagagem, você está trabalhando no agro, cara, você é um cara incansável. E assim, de novo, que vai ao começo da nossa conversa, isso tem muito a ver com gente, né? Eu acho que você eu quero fazer uma menção, um grande impulsionador que me fez abrir os olhos e ter coragem de avançar mais a fundo nesse mercado. E uma coragem prazerosa, controlada, porque, de novo, a oportunidade está aí e a gente sabe como estruturar, a gente sabe como conversar, a gente sabe como colocar as pessoas juntas. Mas você trouxe pessoas bacanas aí com a gente, a Paula, com muita experiência, o Cime nós trouxemos aí que também é um financeiro, mas com muita experiência no agro, agora o Sartori também. Que está rodando todas as feiras, né? A Amandinha, que é a nossa gestora de projeto, que põe a gente... Então, o que a gente está fazendo? A gente está se rodeando de pessoas que têm os mesmos valores, a mesma tese e que conhecem do negócio, né? Então, é um pouco isso, da gente fazer os cliques aqui, a gente com essa equipe, e com a mesma visão e direção, nós vamos fazer isso acontecer, Vamos. E o Brasil hoje precisa do agro, o agro precisa de soluções diferentes, e é isso que nós vamos fazer, né? Então, incansáveis mesmo, de novo. E o que me inspira a fazer isso, porque eu estou com um time que acredita nisso, né? E a gente pode fazer, a gente sabe fazer,
A gente já fez coisas semelhantes assim em outras áreas, é só Exato. replicar, mas de novo, Exato. aprendendo com o artista que é o produtor. Né? Exato, Ele que exato. vai nos ensinar chupando a mexerica. Pois é, pois Né? é. E assim, é curioso que quando a gente esteve lá no Mato Grosso, a gente andou lá em Lucas, lá em Sinop, Sorriso, a gente andou aquele trecho de estrada ali, só lavoura, 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 Incrível, lavoura. né? Aqueles caminhões enormes, né? 2 ou 3, né? E aí você volta aí, lá na década de 50, lá atrás, e aí você ouve os relatos, né, que o pessoal saiu do sul, ou de outras regiões remotas, né, e foram lá desmatar tudo aquilo no machado, foram começar a plantar. Imagino a quantidade de pragas e intempéries de tempo que eles devem ter enfrentado, as dificuldades que enfrentaram. E hoje eles estão lá na terceira geração. Em áreas, em muitas áreas que a gente conhece pouco, né? Que eu sugiro, se eu pudesse voltar atrás, eu teria conhecido mais cedo toda essa área do Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né? O Matopiba, né? Que a gente fala, né? E que é uma região com muita demanda hoje, que sai por vários portos ou regiões ali ao redor, está crescendo muito, muita terra. Então, eu acho até que as crianças, os jovens deveriam aprender um pouco mais sobre agro. Pois né? A gente ser mais estimulado a isso. Né? A gente acaba ficando muito urbano e fala de indústria, urbanização, mas, assim, definitivamente o agro tem um papel-chave na economia do país e terá sempre o país como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, dos maiores exportadores, né? Exportando para o mundo todo. Pois é. E isso é muito relevante e algo que falta no Brasil de maneira geral é produtividade. De maneira geral, em todas as frentes, é o Brasil ser mais produtivo. Isso nas indústrias, isso no serviço, isso no agro. E essa é uma jornada que nunca vai acabar, né? Ser mais produtivo. E a gente está entrando nesse tema com o nosso produto. Como a gente torna mais produtivo, com melhor planejamento, com melhor controle de toda a cadeia, né? Que é algo que é um caminho sem volta. Entendi. Para a gente sair do 10º lugar, 10ª economia do mundo, para estar entre as primeiras, vai passar por produtividade e vai passar por produtividade no agro. Né? Então, a gente quer participar disso. E a gente vai ser, nós vamos ser um agente relevante nessa história. Eu tenho certeza. Eu já começo a falar assim, nós, assim, porque... você está conosco, você é o nosso embaixador, né? Eu já me sinto... Você é o nosso embaixador. Como alguém que pertence a isso, porque eu vejo muito entusiasmo de vocês, eu vejo muita seriedade, eu vejo... Outro dia eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com vocês e eu estava vendo a preocupação com o produtor. Falar assim, mas isso aqui será que vai ajudar eles? Será que cabe no bolso deles isso daqui? Não, vamos estudar, não tem que baixar isso aqui, tem que reduzir isso aqui. Ele tem que enxergar que o produto, aí como você mesmo fala, tem que ser sexy. E Cezinha, uma venda que você faz para botar no dinheiro do bolso, sem se preocupar com o seu cliente, é uma venda. Uma venda que você faz para construir junto com o seu cliente é a vida inteira. O nosso projeto, e isso a gente coloca muito em todas as frentes, qual você tem participado também, é relação de longo prazo. Relação de longo prazo. É conseguir vivenciar, ele vai comprar o primeiro silo, nós vamos festejar quando ele comprar o segundo, o terceiro, colocar o projeto de irrigação, expandir, ter prosperidade na vida dele. Sabe, isso faz parte da história de uma relação ganha-ganha. Né? De novo, a distribuição de riqueza, ele crescendo, a gente crescendo, gerando emprego, gerando essa tal produtividade que o Brasil tanto precisa, trazendo educação para essa área também, que a gente tem vários parceiros na área de educação para também nos apoiar aí. Então, a gente não está aqui para vender ou para ganhar dinheiro no curto prazo. A gente está aqui para gerar riqueza conjunta no longo prazo. Por isso que eu acho que isso vai funcionar em muito. Estamos aqui... E você está mais do que convidado para fazer parte disso. Você é peça-chave, você me ensinou muito. Imagina. E nós vamos ainda chupar muita mexerica. Vamos.
André, como eu falei no início, um podcast é pouco. Eu tentei organizar as perguntas, tem muita coisa que eu não consegui te perguntar, mas vamos já deixar aqui um convite em aberto para vir num outro papo, para você falar de outros assuntos, Legal. Outros temas relevantes. Eu sei que você é um cara que fala muito bem quando vai falar de pessoas, de gestão de gente, da preocupação com elas, né? Haja visto o resultado que você gerou lá na FATEC, lá, o número de pessoas que te procurou no final das palestras para bater papo, te abraçar, para falar, pô, você falou exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir, né? Então, já fica aberto esse espaço, quero muito, mas muito, muito, muito te agradecer pelo seu tempo, por ter nos enriquecido com o seu discurso, a história de vida. E volte mesmo para contar mais para a gente. Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer. Se deixar, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, mas é um grande prazer. E obrigado por trazer aí essa história, trazer essa nossa novidade. Acho que é legal ao longo do tempo a gente posicionando, contando como é que está evoluindo isso, como a gente está, os nossos aprendizados. Mas, de novo, eu acho que vai dar certo porque a gente tem propósito e a gente está com gente, com coragem, que vai ouvir o cliente, né? Que vai construir com o cliente. Então, eu acho que isso é o segredo para qualquer bom negócio. Mas, indiscutivelmente, isso ainda é mais num mercado como esse que nós estamos gravando, que é do agro. Né? Então, nós vamos juntos aí. Vamos junto. Agro é pop. Junto. É isso aí. Bom, pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o André, sobre o que ele está fazendo, segue ele lá no LinkedIn, procura ele lá, porque todo dia ele posta alguma coisa, fala alguma coisa, tá junto com alguém relevante, tá? É sensacional. Segue ele lá, deve ter uns 30 mil seguidores lá no LinkedIn dele. Então, você que quer saber um pouquinho mais sobre o André, quer de repente chamar o André para uma palestra, para ele bater um papo, entra lá no LinkedIn, conversa com ele lá, bate um papo com ele, que é bem bacana. E você, nosso inscrito, curte, compartilha, indica para um amigo. A gente quer muito agradecer o seu tempo, sua paciência. E até o próximo episódio. Tchau.